chegamos à nossa edição de número 19. Aí você deve estar pensando, bom, mas não saiu uma edição. A gente continua contando, né? No sábado passado não foi possível gravar, eu estava com problema de saúde, mas a gente retoma as nossas gravações, né, com muita energia e sempre, né, acreditando que não vai ter imprevistos. Mas infelizmente algumas coisas não dependem da nossa vontade, né? Agradeço já a todos, né, pela participação. E nos comentários da semana eu quero aproveitar para agradecer a amiga Régia, né, que comentou em especial a entrevista que foi realizada com Thaís Amorim. E Thaís Amorim que também aproveitou, né, para deixar lá um comentário e agradecer pelo momento de ter participado e contribuído aqui com a gente com sua entrevista. Nós ainda recebemos também um comentário do Y Félix de Santana do Cariri, onde ele fala sobre a entrevista que foi realizada com o mesmo, sobre a menina Benigna. Agradecer ainda o Bruno Roberto, lá de Altaneira, né, que comentou lá no nosso canal do YouTube, né? Então é só lembrando assim, a gente tem vários canais que vocês podem estar interagindo com a gente, seja no YouTube, Facebook, Instagram. Então você pode passar lá e dar o seu retorno, né, dizer o que você está achando das nossas edições. A gente agradece a todos. E no giro da semana, né, sempre assim uma alegria noticiar aqui, né, que a partir de agora, né, já projeto de lei votado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, onde a Romaria da Menina Benigna entra para o calendário de eventos oficial do nosso estado, né? Este que foi um projeto de lei apresentado pelo deputado Niso Costa. Ainda noticiado aqui, né, para que você possa conferir quem foram os senadores que votaram contra e a favor do decreto das armas proposto pelo presidente Bolsonaro. É interessante estar acompanhando, eu aproveitei lá para destacar que os nossos 3 senadores não são a favor desse decreto das armas. É interessante a gente estar acompanhando até para ver, né, se os nossos representantes políticos, né, quais são os posicionamentos que os mesmos vêm tomando mediante essas votações. Ainda, né, por 8-3 na votação do Supremo, a LGBTfobia passa a ser criminalizada. Dentro da avaliação feita pelos membros do Supremo, né, eles passam a criminalizar como se fosse um crime de racismo, entra dentro dessa categoria. O que se propõe dentro dessa nova votação, né? É que, pelo menos por enquanto, né, até que realmente se defina o que se fazer, seja criminalizado, né, até pela quantidade de crimes que vem acontecendo no Brasil e que não é um número pequeno. Então é realmente necessário que, para a gente, observando enquanto sociedade civil, é uma conquista e que realmente seja levado a sério e posto em prática. Num oferecimento de Frame Produções, Granja Aqui Frango, Madeireira Madresul, Clínica Life, Conceito Livraria Café, Dr. Valdizar Grangeiro, Barbearia Heleno Barbershop, Centro de Educação Básica SEB, Flor de Açúcar e Cavalheiros Barbershop Cariri. E no quadro de entrevista da nossa edição de número 19, temos a honra de receber aqui em nosso estúdio Daniel Gonçalves da Silva, conhecido como poeta Daniel. Ele que é natural de Assaré, tem uma história bem interessante, né? Primeiro pela família, né? É neto do ilustre poeta Patativa do Assaré. Ele que ainda é radialista, participa das atividades do Memorial Patativa do Assaré. É uma pessoa que está aí divulgando o trabalho do seu avô através de palestras. E é um poeta nato que está aqui para que a gente possa conhecer um pouco da sua história. Então, Daniel, seja bem-vindo ao nosso quadro aqui, às nossas edições. Muito obrigado, agradeço desde já o convite. E eu gosto muito de trabalhar onde tem espaço para a cultura, onde eu defendo a cultura do cordel, a cultura da poesia, e eu sou grato demais por estar aqui contribuindo com um pouquinho que eu sei sobre esse meio. Bom, Daniel, uma coisa que me chamou a atenção, me surpreendeu, foi quando eu li, né, e pesquisei um pouco sobre a tua história e vi que aos 8 anos de idade você já começava a fazer cordel. E aí eu pensando, de onde vem essa inspiração, o que te motivou a ganhar o gosto por essa área da cultura? A poesia ela é uma coisa que você não aprende, não adianta você entrar na universidade
dizer, eu vou me formar e vou ser poeta. Não. Você nasce com ela e em algum momento da vida vai ter uma chavezinha na cabeça da gente, é mais ou menos como um botão, vai dizer, eu sei fazer isso. Com 8 anos eu percebi que sabia fazer isso, que eu era propenso para encontrar rimas e fazer a ornamentação de palavras. É lógico que a minha referência foi Patativa. Eu vi ele declamando. Eu sou neto dele e eu vi ele declamando muitas vezes, e tinha coisa que quando ele estava declamando, que ele declamava uma décima, que ele chegava no verso 7, eu já presumia a rima que ele ia usar. Eu disse, eu consigo fazer isso também. E fiz alguns, mas eu não me dediquei ainda naquele período. Eu não comecei a escrever realmente naquele período. Foi mais na idade adulta que eu dei andamento. Bom, e hoje em dia a gente sabe que falta muito aquele brilho que existia, né, dos poetas terem espaços próprios para lançarem seus trabalhos, seus cordéis. Para você, qual é o ambiente ideal para divulgar, por exemplo, os cordéis, as produções literárias dos cordelistas, dos poetas? É a praça. É a praça com o povo. Não tem lugar mais democrático para um cordelista do que a praça de cordel. Porque se você for para qualquer instituição hoje, o nosso país ele joga contra o cordelista. Se você for para qualquer instituição que seja promovida por uma prefeitura, por exemplo, vai ter aquele negócio aí, tu não pode falar tal poema, tu não pode falar tal coisa, e vão querer, sabe, travar a gente, limitar a gente. E na realidade, na praça não. Na praça a gente declama o que quer, fala a linguagem do povo e ali é democrático. Ali vai desde o doutor à meretriz, está no mesmo lugar e todo mundo ali é igual. Então assim, eu ainda defendo a ideologia da praça. Para o cordel é a praça. Bom, e dentre as tuas produções, os cordéis, livros que você já escreveu, né? Que obras suas você poderia estar falando aqui para as pessoas que vão nos assistir? Eu queria dizer que assim, explicar uma coisa. Existe o poeta, existe o cordelista. O poeta faz poesia, o cordelista faz cordel. Os dois são duas artes belas, são belezas diferentes. Não estou dizendo que um é menos que o outro, são duas belezas diferentes. Cordel vai ser uma história narrada em rima. Poesia, você pode colocar poesia num soneto, por exemplo, e pode colocar gracejo num soneto. Eu gosto de trabalhar nesse campo. Eu sou um poeta que faz cordel, sou poeta e cordelista. O mesmo segmento do meu avô, Patativa. Ele era poeta e cordelista. Dá pra gente brincar? Aqui eu posso brincar com um soneto que eu tenho, chamado Briga de Cães. E eu disse, ontem vi 2 cachorros se matando numa briga difícil de apartar. Parecia que estavam se odiando, que os planos dos dois era matar. Até mesmo na briga terminando, nenhum deles parava de rosnar. Aos poucos os dois foram se afastando até toda essa briga terminar. Porém vi hoje cedo os intrigados, passeando nas ruas abraçados na mais bela e perfeita comunhão. Esse par de cachorro satisfeito eram 2 candidatos a prefeito logo após um período de eleição. É um soneto, eu consegui colocar a ideologia do que eu vejo. Isso aqui foi baseado em fatos reais, eu vi coisas assim acontecendo. Eu digo sair da verso e coloquei nesse soneto. Bom, e quais outras obras você poderia, que você já fez, transformou em cordel? Aí eu vi que você tem algumas publicações em parceria com o SESC e com a Secretaria de Cultura de Assaré, né? Quais desses trabalhos você poderia citar aqui pra gente? Sim, eu tenho o meu primeiro cordel que eu lancei com o título O Meu Avô, que foi contando como eu me sentia sobre ele. Tem gente que diz, ele contou a história de Patativa. Não. A biografia de Patativa daria um livro, não daria só um cordel. Mas eu voltei para a casa dele, e quando eu voltei, eu resido lá na casa que era dele hoje, e estava tudo do mesmo jeito, as coisas estavam no lugar, e eu me senti feliz por ver tudo aquilo. Aí sentei no local que ele sentava, e depois, com uma meia hora mais ou menos, ficou ruim porque estava vazia, e eu não tinha mais meus tios, minha mãe, ele, a minha avó. E eu criei aquele cordel contando a história, que foi com o título O Meu Avô. Eu vou declamar as 2 primeiras e as 2 últimas estrofes. Sim. E eu disse, este canto que me invade em cada canto do peito, canta e me canta de um jeito que eu me perco na saudade. Hoje na tua cidade, tua voz ainda ecoa, tua poesia soa e teus versos têm o cheiro das águas de nevoeiro com a primeira garoa. Ainda não existiu um poeta tão colosso, cantando do velho almoço sertão como a gente viu. Bem depois que ele partiu, a voz ficou mais altiva, a poesia mais viva e até mesmo o seu lugar também resolveu mudar para Assaré do Patativa.
Fui em sua velha casa, vi tudo do mesmo jeito. Sente dentro do meu peito a quentura de uma brasa. A lágrima ficou rasa e começou a descer quando eu pude perceber que a casa estava vazia. Tudo que eu mais queria, dar um abraço e lhe ver. Se tu tiveres me ouvindo, quer então me perdoar. Só queria te contar da dor que estava sentindo. Agora me despedindo na herança de um certo alguém, mas minha lira, porém, é pura simplicidade, não tem genialidade como a tua lira tem. Bom, digamos que essa seria uma versão baseada no saudosismo, né? Da lembrança de estar num lugar de vivência, né? Da sua família, e aí você buscou essa inspiração, né? E o poeta, eu desconheço um poeta que nunca tenha escrito sobre saudade. Eu acho que é um tema que meu avô escreveu, o Pinto Monteiro escreveu, Antônio Pereira, todo poeta escreveu, eu também escrevi sobre saudade. Eu acho que é um tema que a gente utiliza bastante. E nesse daí eu falo dele, mas de certa forma o tema principal é ele, a saudade, né? Sim. Junção. E algumas outras obras, além dessa, que você fez homenagem a seu avô, teve outros cordéis? Não, teve muitos cordéis que eu lancei, teve... E falando de saudade ainda, tem... A gente oscila, uma hora a gente tava com saudade e eu conversando com o poeta Geraldo Gonçalves, que é meu primo, né, saudoso poeta, e a gente falando sobre saudade dele, ele me mostrou um soneto dele. Geraldo, faz um de saudade, eu faço um de saudade. Ele me mostrou o dele, eu mostrei o meu e eu disse: depois de muitas noites de tortura, preso nas grades deste sofrimento, busquei nos mestres em conhecimento se para a doença encontraria cura. Na medicina tive vã procura, nenhum exame deu descobrimento. Segui na luta sem contentamento, enquanto a dor no coração perdura. Até que um dia pela estrada fora, deparei-me com sábia senhora experiente pela longa idade. Falou da cura para tal doença, que nem doutores, nem cultura ou crença fizeram algo para curar saudade. Olha. Num oferecimento de Clique Informática, Case Comigo, Case Bem, Dr. Ayala Enges, Dr. Marcos Renato Enges, Moringa Produções, Eventos e Entretenimentos, Vaqueiro Bom de Farra, Vereador João Cabral e Restaurante Top Grill. Olha. Bom, a gente... pelo próprio nome, né, do seu avô, poeta Patativa, a Patativa que é uma ave, né? Exato. E aí eu vendo um dos seus versos, você dizia que quando escutou o canto do sabiá no ninho, aquele te inspirou. Você também vai buscar na natureza a inspiração para escrever os seus versos? Sim. Não, a gente tem um olho atento a ocasiões que a gente vê no nosso dia a dia e a gente brinca dizendo, dá verso, isso aí dá verso. E às vezes quando a gente não fala para um amigo, a gente pensa e depois chega e escreve sobre aquilo. O meu saudoso avô, o Patativa do Assaré, um dos poemas preferidos que ele escreveu, que eu tenho, é um chamado Engenho de Ferro. E é um exemplo claro do que a gente buscava nas inspirações. Outra coisa também que eu me atento muito é não escrever sobre o que eu não conheço, sobre o que eu não vi, sobre o que eu não vivi. Não tem como eu falar, por exemplo, da França, da guerra do Iraque. Não tem como eu falar sobre uma coisa que eu não tenho conhecimento aprofundado. E por isso que a gente fala tanto de Nordeste, tanto da coisa da gente mesmo, né? É tanto que o meu primeiro livro eu intitulei Sertão Sertão, porque aí é a nossa identidade realmente. Aí sou eu na capa do livro, com ele, no ano de 1997. Como você trabalha muito a questão do cordel, esse seria o seu primeiro livro? É o primeiro livro. E onde as pessoas que quiserem adquirir esse livro podem encontrá-lo? No Memorial Patativa do Assaré, e eu vou estar na Bienal do Livro em agosto em Fortaleza. Vai dar certo. Daniel, assim, que conselho você daria, né? Hoje a gente sabe que o Assaré, não sei se por influência do próprio Patativa, né? Mas criou-se um verdadeiro celeiro de poetas, de cordelistas, né? Mas eu vejo que o jovem, ele se motivado dentro do ambiente escolar, ele pode sim ter aquela habilidade, assim como você tinha, um pouco que escondida, retraída e começar a desenvolver. O que é que você aconselharia para um jovem que de repente está escrevendo seus primeiros versos, rabiscando às vezes de uma forma tímida, para que ele desenvolva essa habilidade? Primeiro ele tem que compreender que ele tem um dom que Deus deu.
Se Deus deu, Ele não vai dar uma coisa ruim para ele. Então ele só precisa compreender, eu nasci com esse dom. Preciso aperfeiçoar. Nenhum poeta nasce pronto. Essa ideologia que poeta nasce pronto não existe. O próprio Patativa não nasceu pronto. Ele nasceu com uma habilidade maravilhosa e com uma memória extraordinária. Ele tinha mais de 600 poemas decorados. Mas ele compreendeu que no decorrer da sua vida ele precisava aperfeiçoar. Ler Homero, ler Cervantes, Luís de Camões, Juvenal Galeno, Castro Alves, todos esses poetas, Zé de Alencar, todos esses poetas que tinham linguagem diferente e ele aperfeiçoou a dele. Tem poemas que ele usou espelhado, não usou a mesma métrica que um outro poeta usava. Então, se você está começando agora, você precisa compreender isso. Eu nasci com uma habilidade diferente, preciso aperfeiçoar e tem como viver disso. Tem como viver. Ah, não dá para viver vendendo cordéis de R$3 na praça. Tem gente que acha que não dá para viver vendendo cordéis de R$3 na praça. E dá. Um cordel para você imprimir custa em torno de 40 centavos. Qual produto que você consegue comprar por 40 centavos e vender por R$3? Você só precisa ter audácia. Você tem que ir para uma praça. É um local democrático, como eu disse. Lá tem todo tipo de gente. Dá para você viver vendendo cordel e dá para você viver também no seu dia a dia. Dá para você incluir nas redes sociais, na mídia. A mídia hoje corre a nosso favor. Se você é jovem, dá para usar as redes sociais, o Instagram, o Facebook, ao favor do cordelista também. Dentro do Memorial Patativa do Assaré, né, que inclusive é um espaço hoje que tem grande visitação de universidades, escolas, pesquisadores, qual é o teu papel, a tua função lá dentro? Nós estamos em 4 netos da família Patativa. Eu, minha irmã e 2 primas, né, Isabel e Avaí. E a gente trabalha lá, a gente fica na coordenação. Ainda que dentro tenha uma hierarquia, dentro do memorial tem uma hierarquia, mas no nosso dia a dia nós temos forças iguais. A gente agradece demais ao município por custear as despesas do memorial e a gente quem cuida da manutenção com uma cautela diferente. Eu sou o guia, né? Sou monitor e sou o guia dos visitantes. E eu penso que a história de Patativa do Assaré, sendo vista pelo lábio de alguém que conviveu com ele, é diferente de qualquer pessoa, né? Porque eu estou contando ali a minha vida. Se eu estou há 5 anos no memorial e eu tenho a sensação que eu não trabalho lá, porque eu estou em um ambiente que eu cresci vendo aquilo, eu cresci contando a história de Patativa e vendo ele declamando. Então, ali dentro, declamar coisas dele para mim é uma coisa que eu faria se eu não estivesse trabalhando no memorial. É gratificante demais para a gente. E como palestrante, eu vi que você também tem todo um trabalho aí de divulgação, né? Primeiro, como é que as pessoas fazem para solicitar uma palestra sua? Como é que funciona? Eu tenho 2 palestras. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre rima e métrica e criação de cordel, né, que é uma oficina de cordel. Uma oficina não é reduzida, porque para fazer cordel de verdade, você precisaria no mínimo de uns 2 dias para fazer com perfeição. Mas eu consigo explicar como cria um cordel e mostrar para as pessoas. E falando sobre rima e métrica, que tanto a poesia como o cordel precisam ter. Essa é a primeira palestra, é poesia, arte e cultura. E a segunda é o Patativa que eu conheci, essa é a mais solicitada. Eu conto a história do grande poeta Patativa do Assaré, só que eu divido ele em 3 pessoas. O Patativa gênio, o poeta, o Patativa família e o Patativa agricultor, que é o Patativa que eu me habituei a ver na Serra de Santana, que é onde a gente nasceu. Então você, para solicitar essa palestra, você ligar no 9712-7977. Esse é o meu telefone, você fala direto comigo mesmo. A gente agenda aqui na nossa região, já fui Pernambuco também, graças a Deus. Pernambuco é muito acolhedor sobre o nome de Patativa do Assaré. E aí a gente vai para qualquer lugar. Bom, Daniel, assim, eu quero agradecer a tua participação aqui no nosso quadro, na nossa edição. Dizer que estamos aqui à disposição para divulgar os projetos, atividades culturais que você assim queira estar tornando público, né, dando uma visibilidade aí até para que as pessoas saibam e te conheçam. Acredito que você já tem toda uma trajetória e todo um nome, mas que muita pessoa aqui, principalmente aqui no nosso município, vai estar tendo esse primeiro contato agora e vão estar olhando, né, com um olhar diferenciado, de curioso, de alguém que quer se aprofundar mais e até conhecer o teu trabalho mais a fundo, né? Então, muito obrigada, gratidão. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Agradeço também a quem acessa e quem permitiu que a gente fizesse parte, né, desse tempinho na sua vida. Sou grato demais a cada um.
Para encerrar assim. Que a mão do Pai Criador cubra de bênção vocês. Nos 30 dias do mês, 31 se acaso for. E que Deus nos dê ciência, paz, saúde e consciência para sempre fazer o bem. E desses versos que faço, recebam meu forte abraço e até o encontro que vem. Num oferecimento de Construtora JR Araújo, Restaurante da Fazenda Winiberg, Santuário da Divina Misericórdia, Dr. Henrique Lima, da Clínica Canifel, Dr. Gabriel Veloso, do Empório Vet, Doutora Juliana Luna, Professora Célia Dias, APOC Nova Olinda e Escritor Geraldo Ananias. E no Ubuntu News eu quero aproveitar essa edição para deixar uma mensagem, né? Há poucos dias, pouco mais de 7 dias, uma criança aqui de Nova Olinda de apenas 10 anos, aluno do 5º ano da escola Hermano Chaves Franco de Santana do Cariri, veio a óbito por conta de uma pneumonia. Houve toda uma comoção pelas redes sociais, né? E assim, o que me entristece, além do fato, é porque assim, não era o tipo de matéria que eu gostaria de noticiar. É sempre prazeroso quando eu trago projetos sociais, iniciativas, divulgo profissionais. E foi uma coisa que foi muito triste de ser noticiada aqui. Geralmente, quando a gente olha para uma criança, a gente pensa em futuro, a gente pensa no amanhã, pensa em pessoas que tem toda uma vida pela frente. A vida, ainda que breve, a gente nunca está pronto para perder essas pessoas. O que eu quero deixar aqui é a minha solidariedade, o meu carinho para essa família. Que todas as outras famílias, elas, diante de tantos esses casos que a gente tem visto, elas realmente possam ser abençoadas por Deus, que possam ter saúde, principalmente, e que vejam seus filhos crescer. Para Roméria e Diana, eu quero deixar aqui todo o meu carinho, assim, um ombro amigo, e dizer que a vida segue, que Deus dê o conforto que vocês precisam nesse momento. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Hoje eu quero aproveitar aqui, né, para deixar sempre um agradecimento especial aos nossos colaboradores, né, as pessoas que estão aí nas nossas edições sendo anunciados e que vêm realmente nos apoiando para que essas edições aconteçam. Para você que ainda não entrou em contato, quer ser um colaborador, quer estar contribuindo com esse projeto, que é um projeto social, cultural, educacional, entre em contato com a gente, dá uma olhadinha aqui nos nossos contatos ou entre através das redes sociais e aproveite para fazer essa parceria com a gente. Aos leitores do Ubuntu Notícias, seguidores, as pessoas que nos acompanham através das nossas edições em vídeo, um abraço carinhoso e é sempre gratificante tê-los aqui com a gente. Até a próxima!